Começar a nossa aula, vão ser duas aulas sobre proteção de sistemas elétricos, tá? Bom, a gente já falou um pouco ao longo do curso aí, né? Principalmente quando eu estava falando de equipamentos elétricos, eu falei sobre os equipamentos de um sistema de proteção, que são o disjuntor, principalmente, né? Pensando na alta tensão, claro. O disjuntor, que é o dispositivo que faz o seccionamento do circuito em algum ponto. Fusíveis, que são dispositivos de proteção também, mas se a gente pensar em transmissão, o fusível já não é tão eficaz assim quanto o disjuntor, né? Então, acaba sendo o preferido aí, o disjuntor para sistemas de transmissão principalmente. E os disjuntores, eles precisam de um equipamento para acionar eles, que são os relés, tá? E o relé, ele, de modo geral, ele vai monitorar uma condição do sistema. Se essa condição ficar adversa, né, sair da normalidade, ele vai abrir o disjuntor. O relé, então, ele monitora o sistema e abre o disjuntor. Mas, bom, quem monitora o sistema, monitora diretamente não é o relé, né? Ele monitora através dos TCs e TPs, medindo corrente, tensão e medindo alguma outra grandeza aí, se for o caso, frequência ou alguma outra coisa aí, tá? Se for temperatura também, se o relé estiver protegendo um motor, por exemplo, ele pode medir temperatura também, enfim, ele recebe um sinal para ele monitorar. Bom, aqui, pensando nas grandezas elétricas, principalmente, né, o esquema de ligação, da proteção, de maneira geral, ela é feita dessa forma aqui, ó. Eu tenho o disjuntor, que está com o número 52 aqui, que é aquele número lá da tabela ANSI, do disjuntor, tá? Eu tenho uma carga conectada em paralelo com a minha rede aqui, e o relé, ele recebe informação de tensão e corrente aqui nesse caso, tá? Informação de corrente dos TCs, corrente que está indo para a carga, e a tensão no barramento da rede aqui, que é a tensão aplicada na carga, né? Difere muito pouco. Informação essa que é trazida pelos TPs, os transformadores de potencial. Bom, um relé, ele pode receber informação só do TC, só do TP, ou pode receber dos dois, como nesse caso aqui. Vai depender do tipo de relé, né? Se é de sobrecorrente, se é de sobretensão, enfim, se é um relé diferencial, se é um relé de distância. Existem vários tipos, como eu comentei com vocês quando eu falei de relé, lá acho que no ano passado que eu fiquei falando de relé. Bom, e para que é importante a gente estudar aqui o funcionamento do sistema de proteção e por que é importante ele funcionar direitinho? Para não acontecer isso aqui, né, gente? Para não acontecer uma tragédia, pegar fogo na subestação e acontecer uma avaria até maior aí no sistema, se isso alastrar para a rede e sair queimando os equipamentos ao longo da rede. Bom, no sistema de proteção elétrica, ou melhor, sistema de proteção não, nos sistemas elétricos, né, de forma geral, a gente projeta o sistema elétrico para funcionar sem falhas, né? A gente tenta projetar ele da melhor maneira possível, sempre sobredimensionando algumas coisas, sempre tendo o cuidado de projetar para que ele consiga funcionar mesmo com perda de algum equipamento, continuar funcionando, mas mesmo assim, o sistema elétrico ele é muito suscetível a falhas, né? A gente sempre vai ter falhas que são impossíveis a gente evitar. Os curtos-circuitos, né? Sobrecargas, enfim, isso aí são falhas da operação do sistema. E essas falhas, essas anormalidades, elas podem causar algumas consequências no sistema que são irrelevantes, tá? Se for um curto-circuito que rapidamente ele é extinguido, ele não vai causar problema nenhum. Agora, se ele um curto-circuito durar muito, ele pode causar uma consequência bem desastrosa no nosso sistema, tá? Sair queimando aí tudo que está conectado no sistema, dependendo, por causa de sobrecorrente, principalmente. Bom, e para que isso não ocorra, a gente tem que projetar o sistema de proteção da maneira correta, da maneira adequada, para garantir que qualquer falha eventual no sistema, ela não danifique nenhum equipamento ligado ao sistema elétrico. Bom, e
esse último tópico aqui que eu acabei adiantando, o que é a gente projetar o sistema de proteção? É projetar os fusíveis e principalmente os relés que estão conectados juntos aos disjuntores, que acionam os disjuntores. Então, se a gente pensar no sistema de transmissão, tá lá na alta tensão, o sistema de proteção ele é todo baseado em disjuntores e relés. Então, a gente tem essa importância de saber projetar os relés, e a gente vai ver um pouquinho aqui o projeto do relé, né, de como que a gente calcula, né, para projetar ali o tempo de atuação dele conforme a corrente, a gente vai ver na aula que vem, mas hoje a gente vai ver de uma maneira geral como é que funciona o sistema de proteção. Bom, e todo sistema de proteção ele tem alguns requisitos básicos que eu enumerei aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, tá? Bom, velocidade de operação do meu sistema de proteção. Bom, a gente tem sempre um tempo mínimo de operação, tá? Quando ocorre um curto-circuito, a gente tem um tempo mínimo ali para operar, tá? Se eu demorar um pouco mais, eu sei que o meu sistema vai ser prejudicado, mas eu sempre quero que o meu sistema de proteção, no caso o relé e o disjuntor, eles atuem no menor tempo possível para extinguir essa falha, esse curto-circuito, isolando o trecho do sistema onde isso está acontecendo da maneira mais rápida possível. Então, uma medida de qualidade de um sistema de proteção é a velocidade com que ele é capaz de atuar, certo? Bom, e por que que a gente quer, além de... não, por que que a gente quer reduzir sempre ao máximo esse tempo? Porque quanto mais tempo a gente deixar uma corrente altíssima de curto-circuito, por exemplo, passando pelo sistema, mais esse sistema vai sofrer avarias. Então, se eu extinguir rapidamente essa corrente, pode ser que os equipamentos que estão por onde está passando essa corrente, eles suportem ela por um curto período de tempo, tá? Então, se eu conseguir extinguir a falha dentro do tempo que o sistema consegue aguentar, eu não vou ter problema. Outra coisa também, ó, afundamento de tensão, tá? Quando ocorre um curto-circuito, é a mesma coisa também quando acontece de uma descarga atmosférica atingir o nosso sistema, a gente tem afundamento de tensão. Por quê? Quando ocorre o curto-circuito, eu estou aterrando, né, o sistema naquele ponto do curto-circuito. Ou seja, se eu estou aterrando, eu estou jogando a tensão para zero, né, ou bem próxima de zero. Então, o afundamento de tensão vai ser essa redução drástica da tensão. Então, se eu extinguir o curto-circuito rapidamente, eu vou evitar esse afundamento de tensão, que é extremamente prejudicial também. E ressincronização de motores. Se o curto-circuito durar muito, os motores, como eles funcionam como geradores durante o curto-circuito, né, eles vão desacelerar e descarregar essa energia da inércia deles, inercial, para o sistema elétrico, cada um vai diminuir a velocidade de uma maneira diferente, né? Cada motor tem características diferentes, então nada mais natural que eles sejam a velocidade seja reduzida numa taxa diferente, né? Então, quando o sistema volta, é normal que esses motores nem todos estejam com a frequência igual, né? Não estejam girando na mesma velocidade. Então, quando ocorre, a gente extingue o curto-circuito e o sistema volta ao normal, esses motores eles vão ressincronizar, né? Então, isso aí é uma manobra, né, muito brusca para o sistema, porque eles vão puxar uma corrente alta nesse momento. Então, se a gente reduzir o tempo desse religamento, se ocorrer muito rápido, o motor não vai perder tanta velocidade e ele vai precisar de pouca corrente para ele voltar para a velocidade de operação normal dele. Então, isso aí também resguarda o meu sistema, porque eu posso até extinguir a corrente de curto, mas eu vou ter que praticamente ter corrente de partida em todos os motores do sistema, vai ser igual uma corrente de curto de novo, certo? Então, se ficar pouco tempo com um curto-circuito, eu vou evitar essa ressincronização brusca dos motores que afeta muito o meu sistema.
Bom, e essa questão da velocidade, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ele faz uma série de normas, né, que o sistema elétrico tem que obedecer juntamente com a ANEEL, e a ONS ela determina que todos os sistemas protegidos por disjuntores e relés, eles têm, a abertura dos disjuntores tem que ter um tempo máximo de 100 milissegundos quando a tensão de operação é maior que 345 kV e um limite um pouquinho maior de 150 milissegundos quando a gente está em sistemas com tensão menor que 345 kV. Então tem esses valores máximos aí de tempo para abertura de um disjuntor estabelecido pela ONS, tá? Por quê? São tempos de operação que vão garantir, vão garantir, não, vão evitar de acontecer tudo que eu falei antes, tá? É um tempo relativamente rápido aí em relação à frequência de 60 Hz no nosso sistema, né? 100 milissegundos seriam 5 ciclos da nossa tensão. Bom, segundo requisito aqui, a sensibilidade. O que é a sensibilidade do sistema de proteção? É a capacidade dos elementos de proteção reconhecerem é, a faixa de valores indicados para a operação. O que é isso? Se eu, se eu consigo calcular qual que é a corrente de curto-circuito em determinado ponto, como a gente viu nas duas últimas aulas, a gente consegue prever qual que é essa corrente de curto-circuito. E a gente pode trabalhar em cima desse valor para projetar o nosso sistema de proteção. E como que a gente faz isso? Ele tem que ser sensível a essa corrente, tá? Essa a sensibilidade que a gente chama de INS, ó, relaciona a corrente de curto-circuito, que é o ICC, com a corrente de acionamento do dispositivo de proteção, ó, IAC. Bom, se a corrente de acionamento ela tem que ser um pouquinho menor do que a corrente de curto-circuito. Por quê? Eu não vou deixar chegar lá no curto-circuito para eu desligar o meu sistema, né? Se eu ver que está chegando lá, eu vou desligar ele antes para evitar maiores problemas. Então, ó, a corrente de curto-circuito que está no numerador tem que ser maior do que a que está no denominador. E bom, maior quanto? A faixa adequada seria de 1,5 a 2, ou seja, eu pegar uma corrente de acionamento que seja metade da minha corrente de curto-circuito ou até 50% menor, certo? Então eu abro o meu sistema antes de eu chegar na corrente de curto-circuito propriamente dita. Senão eu vou chegar numa situação muito extrema e eu quero evitar isso. Bom, o terceiro requisito aqui é a confiabilidade. O que é a confiabilidade? É eu confiar no meu sistema, confiar que ele vai funcionar de maneira adequada, tá? E bom, existem dois tipos de operação errônea, né, que o nosso sistema de proteção pode realizar. Que é o quê? Quando eu precisar que a proteção atue durante uma falta, ela não atuar, tá? Ou seja, vai falhar. Ou ela atuar sem necessidade. O sistema está lá normal, o disjuntor abriu, tá? Isso tá errado. A operação não era para abrir, estava normal, era para deixar funcionando. Então essa é outra possibilidade também. Então a gente espera que um sistema confiável ele não atue quando o sistema está em condições normais de operação e que sempre que ele seja chamado a atuar, né, numa condição adversa, ele atue da maneira correta, independente aí do tempo que ele esteja sem ser utilizado. Por isso que é importante a manutenção preventiva e preditiva desses equipamentos de proteção. Às vezes eles podem ficar um ano sem atuar, mas eles têm que estar preparados, né? Na hora que precisar deles não pode falhar. Então essa é a confiabilidade. Automação. Essa é a característica dos elementos de operarem de maneira automática, tá? Todas as vezes que eles forem solicitados a atuar, tem que atuar de maneira automática, porque o relé vai fazer essa automação. Ele vai monitorar o sistema e vai fazer o disjuntor atuar. Até porque um tempo de 100 milissegundos tem que ser um sistema automatizado, né? Não pode ser um sistema operado pelo ser humano, né? A gente não tem
um tempo de reação desse de 100 milissegundos para acionar um disjuntor. Então, por isso, essa automatização. E também para retornar ao sistema, certo? É, o ideal é que eu tenha dispositivos de monitoramento que eu consigo verificar se a minha condição adversa ela acabou para eu poder religar o sistema. Então, isso nem sempre é possível, tá? Mas o ideal é que seja feito de maneira automatizada. O quinto aqui, ó, os requisitos, zonas de atuação. O que é isso? O dispositivo de proteção ele tem que saber qual trecho do sistema ele está protegendo, tá? E por que tem que saber o trecho do sistema que ele está protegendo? Se o curto-circuito não for no trecho que ele está protegendo, não adianta ele abrir o circuito, tá? Porque ele vai deixar de atender uma carga, ou vai deixar de demandar potência de algum gerador, porém ele não vai isolar aquela parte do sistema que precisa ser isolada. Então a zona de atuação do meu dispositivo de proteção, ela tem que ser muito bem definida, tá? Bom, aqui nessas figuras aqui, se é um sistema completo, fica difícil de ver, mas bom, eu tenho um disjuntor aqui, ó, que ele recebe informação de 2 TCs, tá? Nessa primeira figura aqui. Bom, o TC da esquerda, como a seta está indicando, é da zona B, ele vai atuar se o curto-circuito for na direita, tá? For nessa zona B. Se o curto-circuito for na esquerda, na zona A, é o TC da direita que tem que acionar o disjuntor. Aqui a gente tem um disjuntor só, tá? Mas quando a gente tiver um sistema mais completo, aqui no próximo slide já tem, vocês vão entender melhor, beleza? Então, se o disjuntor ele é acionado por um relé, sendo que a falta não está na zona de proteção dele, tá errado. Não era para ser assim. Então, tá mal projetado o meu sistema de proteção. Seletividade. A seletividade é praticamente igual ao que eu falei das zonas de proteção. É eu saber selecionar onde a zona que cada dispositivo de proteção vai atuar. Aqui a gente tem um sistema mais completo, um sisteminha genérico também, tá? Onde a gente tem 2 geradores aqui em cima, na parte de cima, e a energia ela flui de cima para baixo aqui, tá? E bom, como a gente tem 3 barramentos aqui, a gente tem alguns caminhos alternativos que a energia pode fazer até chegar aqui embaixo. Mas bom, o que é importante ilustrar para vocês aqui? Cada equipamento de proteção ele vai ter uma zona de atuação que está contornada aqui com a linha tracejada. Ó, a proteção dos geradores ela vai ser feita por qual disjuntor? Esse disjuntor que está em série aqui na cara dos geradores, tá? Então, ó, veja que ele está circulado aqui essa zona, que esse disjuntor ele é exclusivamente para proteger o gerador. Se tiver um curto-circuito aqui, ó, ele vai atuar também, mas não por causa mas para proteger o gerador. Se eu tiver um curto-circuito antes dele, só ele tem que operar. Se algum outro disjuntor operar, é porque está errado, certo? Então, essas são as zonas de proteção. Aqui para a gente ter o primeiro barramento aqui depois dos geradores, tá? Proteção do equipamento de manobra e controle. Esse disjuntor, ele pode ficar normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? De acordo com o que eu quero que o fluxo de potência, o caminho do fluxo de potência que eu quero para esse sistema, tá? Então, eu tenho que ter uma proteção para esse barramento. Por quê? Se ocorrer um curto-circuito nesse barramento, eu tenho que isolar ele, tá? Inclusive, se ocorrer um curto-circuito nesse barramento, se eu não tivesse esse disjuntor no meio, eu ia perder toda a minha geração nesse caso. Agora, se eu tenho um curto-circuito aqui na esquerda, eu posso abrir esse disjuntor aqui, certo? Abro esses dois aqui também. E a energia, ela vai passar por onde? Ela vai passar por aqui. Eu vou perder um gerador, tudo bem? Mas eu vou abrir só a parte do meu barramento onde ocorreu o curto-circuito. Então, os relés, eles têm que saber fazer essa seletividade do trecho do sistema que eles estão
isolando, certo? Bom, aí aqui tem a proteção do transformador, tá? O transformador sempre vai ter dois disjuntores protegendo ele, uma montante e uma jusante. Proteção do barramento de alta tensão. Aqui a gente tem os conjuntos de disjuntores estão mais bem tracejados aqui de acordo com o que eu falei. Eu posso ter um curto-circuito dos dois lados do barramento aqui, que eu não vou perder o barramento inteiro, tá? Então eu sempre vou ter um conjunto de três disjuntores atuando para abrir o circuito e eu vou manter o outro lado funcionando, tá? Então esse disjuntor do meio aqui ele é comum a esse conjunto de três. Proteção de linha de transmissão. Sempre vou ter um disjuntor em cada ponta da linha, tá? Porque se eu correr um curto no meio da linha, o que não é muito difícil, tá? Eu vou abrir essa linha, vai parar de passar energia por ela e eu vou, por exemplo, se eu abrir essa linha aqui, ó, por esses dois disjuntores, a energia que vem desse gerador vai poder passar toda pela outra linha. Claro, se ela for capaz de suportar toda essa corrente que vem por aqui, certo? Então, na linha, eu sempre tenho um disjuntor em cada ponta dela. Bom, e o barramento de baixo aqui é a mesma coisa do meio, tá? Não muda muita coisa. Aqui é só um sistema genérico. Mas, bom, mesmo projetando a proteção da melhor maneira possível, eu tenho que contar com o quê? Eu tenho que contar com a falha da proteção também. Se é inevitável uma falha no sistema, um curto, uma sobrecarga, uma descarga atmosférica que cai no sistema elétrico, às vezes é inevitável também da proteção falhar, tá? Eu quero que o disjuntor abra o meu sistema naquele ponto, só que ele pode falhar, ele pode não conseguir abrir, tá? Por diversos motivos. E quando eu projeto o meu sistema de proteção, o primeiro projeto que eu faço é a proteção de primeira linha, tá? Que é Qual que é essa proteção de primeira linha? É o projeto que eu faço considerando que tudo aqui vai funcionar. Esse sistema de proteção, se ele for é, chamado a atuar, ele vai funcionar da maneira correta. Agora, eu também tenho que ter a proteção de segunda linha, que a gente chama normalmente de proteção de retaguarda, tá? Que é o quê? É eu contar com a falha de algum disjuntor. Se ele não abriu, eu tenho que ter um disjuntor de retaguarda. Um outro disjuntor aqui no sistema vai abrir, porque senão eu não vou conseguir extinguir meu curto-circuito, certo? Esse disjuntor de retaguarda, ele tem que ter um tempo de atuação maior. Por quê? Ele vai esperar o tempo do disjuntor correto abrir. Se não abrir, aí sim ele faz a abertura. Ele tem que ter um atraso, então, um retardo em sua atuação. E eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa questão da proteção de retaguarda falhar, certo? A gente tem um sistema um pouquinho mais complexo aqui, tá? A gente tem quatro geradores, um sistema todo interligado, várias linhas aqui. Os barramentos, a gente tem até pouco, né? Tem o B1, B2, B3 e B4, e tem um barramento aqui que está sem nome aqui, outro aqui também está sem nome, barramento de menor importância, e a gente tem diversas linhas. Bom, se acontecer um circuito nessa linha, um curto-circuito nessa linha L3, onde está esse raio vermelho aqui indicando curto-circuito, o que eu espero da minha proteção para isolar essa parte do sistema? Eu quero que os disjuntores 10 e 12 abram, né? Se eles abrirem, isolei a parte do sistema, depois vai poder continuar funcionando normalmente. A energia que vem dos geradores 1 e 2, por exemplo, pegando a do 1, na hora que ela chegar no barramento B2, ela vai achar a linha L3 aberta, ela vai fazer aqui a volta, tá? Eu vou fazer com que o meu fluxo de potência é, passe por um caminho diferente aqui no meu sistema, certo? Então, essa seria a proteção de primeira linha, tá? A proteção que eu considero que vai funcionar tudo. Agora, pode falhar, certo? O que acontece se o disjuntor 10 falhar? Ele continuar fechado aqui e não abrir. A corrente que vem dos meus geradores vai lá para o meu curto-circuito, tá? Eu não quero isso. Quem que tem que ser a proteção de retaguarda do 10 aqui? Tem que ser o 7 e o 8, tá? Porque eu vou abrir eles, aí eu isolei essa parte do sistema aqui, certo? Então, ó,
falhou o 10, o 7 e o 8, minha proteção de retaguarda. A proteção de retaguarda pode falhar também, né? Se a proteção de retaguarda falhar, o que que acontece? Eu tenho que ter outra proteção de retaguarda. Se falhar o 8, qual que vai ter que abrir aqui? O 9 e o 11, certo? Abrir o 9 e o 11, agora o trecho do sistema que eu isolei está maior. Ele está esse trecho aqui inteirinho. Agora eu perdi o G1 e G2 aqui, não tem como eu abrir nem o G1 nem o G2, beleza? Mas eu isolei a parte do curto-circuito. Quanto mais disjuntores falharem, maior vai ser o trecho do sistema que eu vou perder, certo? Então, nessa sequência que eu mostrei para vocês aqui, sem chegar lá no 9 e no 11, aqui, essa figura, né? É o que eu falei, quanto mais disjuntores falharem, quanto mais a proteção falhar, e eu tiver que usar a retaguarda, maior vai ser o trecho do sistema que eu vou perder, tá? Eu vou perder ele momentaneamente, né? Depois que eu resolver o problema, eu posso conectar ele ao sistema de novo. Bom, e aqui, só deixando aqui escrito o que eu perco no sistema, caso eu precise da minha proteção de retaguarda. Alguma dúvida aqui? Antes de eu passar para um exemplozinho? Mas toda essa proteção aí é automática? Tudo automático. Se um falhar, automaticamente o outro já vai para o outro, o outro falhar vai para o outro? Isso. Por exemplo, a corrente de curto-circuito, deixa eu voltar esse aqui que está maior. A corrente de curto-circuito, ela é num sistema todo interligado, assim, né? Diferente daquele sistema radial lá das aulas passadas, que era bem simples. A corrente de curto-circuito, ela sempre vai ser maior perto do curto-circuito. Quanto mais distante eu tiver do curto-circuito, menor vai ser a corrente. Por quê? Como vocês lembram, a corrente de curto-circuito ela é a contribuição de várias correntes, né? Vocês lembram lá da aula passada? Tinha o gerador, o motor, e cada um contribuía com uma parte da corrente. Então, quanto mais longe eu estou do curto-circuito, menor vai ser a minha corrente, porque eu vou ter menos contribuições passando naquele ramo. Então, ó, aqui, como o curto-circuito está na linha L3, a corrente que está passando nos disjuntores 10 e 12 ela é altíssima. Provavelmente ela é maior do que a do 7. Por quê? Eu estou somando a corrente que vem do 7 com a corrente que vem do 8 e vai para o 10, certo? Ou seja, a corrente do 7 é menor, aliás. Então, a corrente é menor e significa que esse disjuntor de retaguarda eles vão ter um tempo maior para atuar. Ou seja, é como se eles estivessem esperando o 10 atuar. Se o 10 não atuar, aí sim o 7 e o 8 vão lá e vão abrir o sistema, para não deixar piorar a situação, certo? Entendido? Entendi. Mas aí você cortou G1 e G2, automaticamente um pequeno apagão. Não, apagão não. Nesse caso. Não, aqui, ó, nesse caso, não, porque eu tenho o G3 e o G4 aqui do lado. Eu vou perder aqui a carga C1. Não, o G2 vai continuar atendendo a C1, tá? Eu não vou conseguir passar energia para cá. Aqui ela vai parar. E aqui a mesma coisa, tá? Mas o G3 e o G4 vão atender até onde eles conseguirem. Certo? Mas, bom, esse sistema aqui é pequeno. Certo. Esse sistema aqui é pequeno, mas assim... Não, eu falo assim, porque se todos estiver gerando, você corta 2, vai sobrecarregar 2, não vai? Com certeza. Mas assim, num sistema pequeno, é uma catástrofe acontecer isso aqui que eu falei. Mas o sistema elétrico é muito grande, tá? A gente tem milhares de geradores, tá? Então, se a gente perder um ou dois, a gente vai ter 900, se a gente perder 2 em 1000, a gente tem 998 funcionando. Então, é menos crítico. Por quê? A gente divide o peso para um monte de geradores, aí ainda consegue, certo? Mas, geralmente, as linhas de transmissão elas chegam no limite delas antes do gerador não conseguir, tá? Aqui, ó, só se acontecer, se eu conseguir na proteção de primeira linha tirar a L3,
o que vinha aqui do G1 vai passar pelo barramento e vai para a L4, tá? E a L4 já estava passando o que estava vindo do G2. Provavelmente eu vou sobrecarregar essa linha L4 antes de eu sobrecarregar os geradores, tá? Então, assim, pode ser a linha ou pode ser o gerador que fica sobrecarregado. Não tem os transformadores também. Então, depende muito. Tranquilinho? Posso passar por exemplo aqui para fechar a linha? Bom, gente, nesse exemplo aqui, Pode ir. pode. Pode ir aí, taca-lhe o pau aí. Bom, nesse exemplo aqui, a gente tem um sisteminha um pouquinho menor, tá um pouquinho mais fácil de enxergar. Só para ficar mais fácil de enxergar, a gente tem 3 geradores, que são essas fontes aqui, beleza? E bom, os disjuntores que estão em vermelho, o 4, 5 e o 8, eles abriram, tá? Ocorreu uma falta no sistema e esses 3 disjuntores abriram. Onde que ocorreu essa falta? Geralmente, na realidade, é assim que funciona. A gente não sabe onde é que está o curto-circuito. A gente tem que descobrir onde é que está o curto-circuito olhando os disjuntores que abriram, certo? Aí depois que eu olhar qual disjuntor que abriu, eu vou procurar onde é que está. Bom, olhando para esse sistema, onde que a gente pode falar que ocorreu o curto-circuito? Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar as zonas de proteção de cada disjuntor aqui, certo? E eu sempre faço em qual ordem? Proteção dos geradores, proteção das linhas e, por fim, proteção dos barramentos. Bom, traçando aqui, então, nessa linha tracejada, as zonas de proteção. A zona de proteção dos 3 geradores aqui é tranquilo, né? Só o disjuntor que está na cara do gerador vai proteger ele. Então, ó, o disjuntor 1 protege o gerador da esquerda, o disjuntor 7, esse de cima aqui, o disjuntor 8 protege o de baixo. Bom, agora, zona de proteção das linhas. Sempre eu vou ter um disjuntor em cada ponta da linha protegendo ela, certo? Então, tracei aqui. Claro que alguns disjuntores eles vão acumular 2 zonas neles. Aqui, o disjuntor 1, por exemplo, ele está protegendo tanto o gerador quanto essa primeira linha aqui. Então, claro que ele acumula função, tá? Bom, e por fim a gente traça a zona de atuação dos barramentos, tá? No caso desse barramento aqui, desse primeiro, eu tenho só o disjuntor 2 e 3 protegendo ele, tá? Eu tenho 2 saídas nele aqui, tá? Esse segundo barramento eu tenho 3 saídas nele, ou uma entrada, uma saída, enfim, 3 ramos aqui nele. Então eu tenho o 4, 5 e o 6 fazendo a proteção desse barramento, certo? Então fechei aqui minhas zonas de proteção. Olhando aqui, ó, qual trecho do circuito que está isolado? Eu posso circular aqui pegando os disjuntores que abriram. Eu isolei essa parte do sistema. Eu tenho 2 possibilidades para o meu curto-circuito ter ocorrido. Ou pode ter sido na zona de proteção desse barramento aqui, ou pode ter sido nessa linha de transmissão aqui. Eu vou explicar por quê. A gente tem 2 hipóteses aqui. A primeira é que o curto-circuito ocorreu no barramento. Se o curto-circuito ocorreu no barramento, quem que tem que atuar? O 4, o 5 e o 6. Só que provavelmente o 6 falhou e o 8 foi a proteção de retaguarda do 6, certo? Isolei o meu barramento. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é do curto-circuito ter ocorrido na linha de transmissão entre o 6 e o 8, tá? Quem que teria que abrir nesse caso? O 6 e o 8 para isolar essa linha, certo? O 6 falhou, o 4 e o 5 foram a proteção de retaguarda do 6. Então eu tenho essas 2 possibilidades. Ou o 6 falhou nas 2 possibilidades. Agora, se o 8 foi a retaguarda porque ocorreu o curto no barramento, ou o 4 e o 5 foi a retaguarda porque ocorreu o curto na linha, aí não tem como saber. Como que eu faço para saber? Primeiro eu vou no barramento, porque o barramento na subestação deve ter uma equipe lá, né? Aí eu vou ligar, vou saber, foi aí o problema? Vocês falaram, foi, deu um problema aqui. Perfeito, nós vamos corrigir, vamos religar. Agora vocês falam, não, aqui não teve problema não. Aí, ó, vai
percorrer a linha para ver onde é que foi o problema, certo? Então, ó, mas os relés, hoje em dia, existe o relé de distância, que ele é utilizado para proteger linha de transmissão. Ele tem uma informação de acordo com a corrente que estava passando por cada um dos dois disjuntores nas pontas da linha, se o curto-circuito foi mais perto de qual ponta e o quão distante ele foi, tá? O relé ele registra essa corrente que fez ele atuar e isso dá uma informação não exata para falar o curto-circuito foi ali, mas você pensa numa linha aí de 100 quilômetros. Vou pegar o carro lá, a Hilux da CEMIG, sair andando 100 quilômetros para ver onde é que foi o curto? Não é bem assim, tá? Então, o relé ele consegue dar essa informação para a gente mais ou menos onde é que foi. Mas a primeira análise é sempre essa, é ver quais disjuntores que abriram, qual parte do sistema foi isolada, e a gente sabe que o curto-circuito tem que estar ali, certo? Então, é um exemplozinho aí que na semana que vem vai ter atividade de novo, né? Vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, beleza? Então, isso aí, a aula de hoje até aqui. Então, mas se eu fazer esse check-up tudo aí, não foi no barramento, não foi próximo do gerador, foi na linha, aí eu tenho que pegar a Hilux mesmo, né? Não, tem que pegar, mas você sabe mais ou menos onde é que foi. Não tem que sair percorrendo ali igual doido, não. A gente sabe mais ou menos onde é que foi. Bom, mas isso também, isso que eu tô falando, dessa informação do relé, quem faz isso aí é relé digital, tá, gente? Relé antigo aí. Não tem como fazer isso, não. Relé antigo é só abre mesmo e você que se vira. Mas os relés digitais aí facilitam muito a vida nesse sentido. Tranquilo? Ah, mas cá entre nós, aonde tem um relé digital desse é onde? Perto de um grande centro, sei Não, lá. aí que você Tem se umas, engana. tem umas redes velhas da CEMIG aí que eu duvido que tem um relé desse. Não, a CEMIG, ela não pede, ela não obriga a substituição de relé antigo, não. Mas é obrigatório quando constrói um sistema novo, um trecho de linha novo, aí tem que ser digital ou pelo menos o relé estático, né? Aquele que funciona com dispositivo eletrônico, né? Que é parecido com. Ele não é digital, mas ele é eletrônico, né? Não é aqueles relé antigo. Mas o relé digital em linha de transmissão, praticamente todo lugar é relé digital. Isso aí cai naquela questão que eu falei, tudo aquilo que eu falei na aula, confiabilidade, velocidade, a seletividade, tudo isso aumenta quando você utiliza um relé digital. Então, é um investimento que não é grande, tá? É um investimento pequeno em relação ao custo de operação de uma subestação. O preço de um relé não é tão grande. O caro mesmo é o disjuntor. Só que você pode substituir só o relé para o mesmo disjuntor, tá? Então, assim, é um investimento que vale muito a pena. Não é um equipamento tão caro para uma subestação que tem equipamentos caríssimos, né, lá. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Então é isso aí, gente. Ô, Andrei. Pode falar. É isso que eu ia falar. Tá muito difícil, tá mais tranquilo, como é que tá? A atividade de proteção? Não, mas ela é só semana que vem, né? Hoje não. Tem a aula de semana que vem vai ser sobre proteção também. Não passei ela ainda não. Hoje vocês têm uma para entregar hoje, que é sobre aquela parte curto-circuito. O Guilherme já entregou aí. Vocês têm até meia-noite. Mas quem perdeu o prazo aí de meia-noite, o Teams deixa enviar, hein? Vocês podem enviar aí pelo Teams que ela chega para mim do mesmo jeito, ela só me avisa do atraso. Mas como eu vou estar dormindo,
Depois da meia-noite vocês podem enviar isso. Quem perdeu o prazo pode enviar, gente. Não tem problema não, tá? Mas não demora muito não.